Nessa videoaula eu vou tratar da análise de agrupamento por métodos hierárquicos. Aqui HCA a gente representa, né, Hierarchical Clustering Analysis. Então começamos hoje a nossa primeira aula sobre análise de agrupamento por métodos hierárquicos, né? A gente vai representar por HCA, né, Hierarchical Clustering Analysis. Então, com esse método, os objetos são agregados passo a passo de acordo com as similaridades de suas características. Como resultado, clusters ordenados hierarquicamente são formados. A fim de descrever a similaridade de objetos, precisamos aprender sobre medidas apropriadas de similaridade. Então, para decidir sobre a semelhança de objetos, são usadas medidas de distâncias comuns no reconhecimento de padrões. Quanto menor a distância entre objetos, mais semelhantes eles são. Então, tem um exemplo aqui. Distância entre observações individuais. Então, um grande número de problemas multivariados pode ser visto em termos de distância entre observações únicas, entre amostras ou entre populações de observações. Então, por exemplo, considerando os dados da tabela 1, em medições de mandíbulas de cães, lobos, chacais, cuons e dingos, é sensato perguntar a que distância cada um desses grupos está dos outros 6 grupos. Então a ideia é que dois animais têm medidas de mandíbulas semelhantes, então eles são próximos, ao passo que se as medidas forem bem diferentes, então eles estarão distantes uns dos outros. Então nós temos essa tabela aqui, né, de medidas das parâmetros, digamos assim, da mandíbula de animais do tipo cão moderno, chacal, lobo chinês, lobo indiano, cuon, dingo e o cão pré-histórico. Obviamente aqui os valores são bastante... As escalas aqui, por exemplo, de X5, por exemplo, comprimento do primeiro ao terceiro molar. Está faltando X6 aqui nessa tabela, agora que eu notei. Essas escalas são bastante variadas. Então, o ideal seria, antes de medir as distâncias, você auto-escalonar os dados. Ou seja, para cada coluna você calcula a média e desvio padrão. E aí, de cada valor individual, você subtrai o valor da média e o resultado você divide pelo correspondente desvio padrão daquela variável. Uma vez feito isso, você calcula aqui as medidas de distância e repare que a menor medida aqui está entre o cão moderno e o cão pré-histórico, indicando que são, digamos assim, mais semelhantes, né? Então, medidas de... Quando você tem variáveis muito discrepantes em termos de magnitudes, por exemplo, densidade da água, densidade é valor pequeno, né, em gramas por ml, enquanto o ΔH de vaporização são valores bem maiores. Então você precisa fazer um pré-processamento nos seus dados, no caso, auto-escalonar. Medida de distância, novamente aqui. Então você tem a distância euclidiana, por exemplo, no espaço bidimensional. Então aqui basicamente você trabalha com o teorema de Pitágoras, né? Se você tem um espaço tridimensional, está aqui a distância euclidiana entre dois pontos no espaço tridimensional, né? Cada variável, cada eixo aqui é uma variável, né? Você tem aqui a distância de Minkowski, que quando P é igual a 1, você tem a chamada distância de Manhattan ou City Block. Então é City Block por quê? Porque é como se você estivesse caminhando por blocos em um bairro, né? Então essa aqui seria a distância. Você também tem a distância de Mahalanobis, que leva em conta as correlações entre as variáveis. Então é importante você entender os métodos de ligação, né? Como que você calcula a distância entre grupos, né? Então single linkage corresponde à distância
entre os vizinhos mais próximos. Então você tem dois grupos aqui, e o método single linkage calcula a distância entre os vizinhos mais próximos. Esse método pode ter problema, né? Então os aglomerados são geralmente alongados linearmente, em contraste com os aglomerados esféricos usuais, né? Há outros métodos de ligação interessantes, né? Então vamos ver aqui, né? Você tem aqui o complete linkage, que é a distância entre os vizinhos, entre os vizinhos mais distantes, né? Nos dois aglomerados, né? Nós temos também, deixa eu ver aqui, nós temos o centroid linkage, e aqui o centroid é calculado, e aí você calcula a distância entre os dois centroides, para você saber a distância entre dois grupos. E você também tem o método de Ward, que aparentemente é, até onde eu sei, o mais utilizado, né? Então, com o método de Ward, os clusters são agregados de modo que resulta num aumento mínimo da soma dos quadrados dos erros dentro do grupo. Então, aqui tem a fórmula para a distância, né? E esse é o método mais usado. Então, agora podemos retornar ao algoritmo para o agrupamento hierárquico. Então nós temos aí o algoritmo, né, do método aglomerativo. Na primeira etapa nós fazemos de cada ponto um único grupo, então teremos n pontos, né, n pontos. Depois na segunda etapa nós unimos os dois pontos mais próximos e formando um grupo, então teremos n menos um grupos. Na terceira etapa nós unimos os dois grupos mais próximos, e agora formaremos um outro grupo, de modo que teremos n menos 3 grupos. E na quarta etapa, repetimos a etapa 3 até termos, por fim, um único grupo. Então vamos tentar fazer isso aqui. Repare que aparentemente os objetos 2 e 3 são os mais próximos. Então eu vou pegar aqui e vou formar um grupo. Então agora nós temos n menos um grupo. Quem serão os próximos agora? Então a menor distância agora é entre os objetos 5 e 6. Agora vamos para a etapa 3. Qual seria agora os objetos mais próximos? Aparentemente, trata-se aqui destes objetos. Então agora eu tenho n menos 3 grupos, né? E por fim, nós formamos aqui esse outro grupo. E numa última etapa do algoritmo, nós teremos apenas um único grupo. Então esse é o algoritmo. Obviamente o software faz tudo isso para nós. Então vamos passar agora para a próxima etapa.